Olá, meu irmão, olá, minha irmã, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o evangelista Márcio Gomes. Quero trazer uma palavra do coração de Deus para os nossos corações neste momento, que está registrado no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 23, versículo de números 29. A Bíblia vai nos informar desta maneira. Jeremias 23, verso 29. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha? Olha que palavra gloriosa Deus usa o seu servo Jeremias. Nesse texto sagrado, eu encontro aqui Deus usando o seu servo profeta para a nação de Israel, que estava afastada. A nação de Israel estava em desobediência. Havia no meio de Israel muitos pecados a serem confessados diante de Deus. Era um período de apostasia. Apostasia tal esta que Deus nunca deixou de falar com o seu povo para que houvesse o conserto. E por meio da sua santa e poderosa palavra, Deus usava os seus santos profetas. E esse capítulo 23 tem duas repartições. A primeira fala sobre o renovo de Davi, que é do versículo 5 até o versículo 8. Mas do versículo 9 até o versículo 40, Deus vai chamar a atenção do povo contra os seus pecados e também o Senhor vai usar o profeta Jeremias contra os falsos profetas. E então Deus usa Jeremias no momento que ele sente fadiga. Sabe por que Jeremias sentiu fadiga? Porque ele falava e parecia que não estava tendo resultado. Mas a palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é poder. A palavra de Deus tem poder. E quando Deus usa um dos seus servos, pode ter certeza que a palavra do Senhor que foi liberada jamais voltará vazia. E Deus usa o seu servo dizendo: não é a minha palavra como um fogo? Aqui a palavra de Deus está simbolizada como fogo e como martelo, porque neste versículo usa esses dois símbolos. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha? Por que Deus usa esses dois símbolos aqui? Eu aprendo que quando Deus fala de fogo em sua palavra, é para purificação. Se pararmos para observarmos em Isaías, capítulo 6, do versículo de número 5 até o 7, Isaías, quando vê aquela visão dos serafins adorando diante do trono do Senhor e clamavam com voz alta, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram com a voz dos que clamavam. Os umbrais das portas se moveram. Ou seja, no momento da adoração houve um mover. No momento da adoração houve um estremecer. Foi liberado, tudo estremeceu por causa do impacto da glória de Deus que envolveu aquele lugar diante da visão de Isaías. E quando Isaías vê aquela visão, ele cai em si e ele confessa os seus pecados diante de Deus, dizendo: ai de mim, eu sou um homem pecador e estou com os lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías pensou que ia morrer, mas o Senhor envia um serafim com uma brasa acesa e com uma tenaz, com um instrumento celestial. Ele pega a brasa do altar debaixo do trono de Deus e leva até onde estava o profeta, aquela brasa. E o Senhor dá ordem ao serafim: passa nos lábios do meu servo. E quando a brasa passou nos lábios de Isaías, o Senhor mandou o serafim dizer: eis que isto tocou os teus lábios, e purificado está você dos seus pecados. E depois
Isaías ouviu a voz do Senhor perguntando e ecoando: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então Isaías responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías teve capacidade de se prontificar a fazer a obra de Deus. Sabe por quê? Porque ele recebeu perdão. O fogo de Deus purificou Isaías dos seus pecados. A brasa viva do altar representa a purificação que Deus libera para perdoar pecados. O fogo de Deus queima pecado. E então Deus usa Jeremias dizendo: não é a minha palavra como fogo? Porque o fogo ele purifica, mas também eu aprendo que o fogo se alastra e o fogo comunica-se. Por que o fogo comunica-se? Se você estiver longe e dirigindo o seu automóvel e alguém estiver querendo fazer algum tipo de sinalização de longe, ele acende uma tocha acesa e balança a tocha, e você vai perceber que tem alguém fazendo um sinal para você parar para atendê-lo e socorrê-lo. Por que o fogo alastra-se? Note-se que em fazendas e em pomares ou em florestas, se cair uma fagulha de fogo na relva, ele se espalha, vai devastando tudo que vê pela frente. Por que o fogo se espalha? Porque o seu poder é tremendo. Ninguém segura o fogo. Meus irmãos, o fogo tem um poder também destrutivo. E o fogo de Deus destrói o poder de Satanás. O fogo de Deus também destrói as armadilhas do inferno. O fogo de Deus queima a enfermidade. O fogo de Deus, aleluia, queima as obras de bruxaria. O fogo de Deus queima as obras de fofoca contra a sua vida. O fogo de Deus destrói tudo que é articulação projetada pelo inferno contra a tua e a minha vida, para que possamos ter a bênção de Deus em nossas vidas. Fogo alastra-se. É bom lembrar também que na igreja, quando a glória de Deus está manifesta, é sinal de que o fogo de Deus está aceso na igreja. Você já percebeu que quando um cristão começa a adorar ao Senhor com um hino que toca o coração de Deus, daqui a pouco aquele louvor que nós estamos ouvindo arde os nossos corações, e a nossa vontade é de dilatar os nossos lábios e dizer: glória a Deus, glória a Deus. Isso é o fogo do Espírito. Aí você sente aquela presença bendita do Espírito Santo, aleluia. Aí você começa a adorar ao Senhor. Sabe o que isso significa? É o fogo de Deus alastrando na tua alma. Aí o irmão do seu lado também sente a mesma coisa. Daqui a pouco do outro lado sente a mesma coisa. Daqui a pouco toda a igreja está reunida dando glória a Deus. Esse barulho de glória a Deus, de aleluia, é o som do céu. Aleluia. A Bíblia diz em Atos capítulo 2 que de repente veio do céu um som. Quando o Espírito Santo foi liberado no dia de Pentecostes e o Senhor batizou aqueles cristãos, e todos foram cheios e começaram a louvar ao Senhor e a falar em línguas espirituais, falar em outras línguas, sabe? É porque havia som do céu naquele lugar. E qual é o som do céu emitido dentro da igreja? É glória a Deus, é aleluia, é línguas estranhas, chamadas de línguas de fogo. Isto é o som do céu. Então, a palavra de Deus é como fogo. Quando você ouve uma pregação que toca o teu coração, não tem como você não abrir a boca, dilatar os lábios e dar glória a Deus. Então, eu quero dizer que Jeremias disse: não é a minha palavra, diz o Senhor, como fogo? Aleluia, porque o fogo alastra. E outra coisa, o fogo também ilumina. O fogo também, ele, aleluia, queima bem se a lenha tiver em estado para ser queimada. Porque lenha verde não pega fogo, ela só sai fumaça, só sai água, não pega fogo. Para que o Espírito Santo venha atuar em mim, para que o fogo da palavra de Deus venha atuar em mim, eu tenho que estar vazio de mim e tenho que me esvaziar ao ponto de ser como uma madeira seca para pegar fogo. Só pega fogo madeira boa, madeira ruim, madeira molhada não pega fogo. Aleluia.
E é bom também dizer que foi o fogo do céu que inaugurou o templo que Salomão fez para Deus. Porque se não tivesse o fogo de Deus, não existiria glória naquele lugar. Olha só, segundo as Crônicas, capítulo 7, versículo 1, a Bíblia vai dizer desta maneira: E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Aleluia! E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Sabe qual é o resultado do fogo de Deus na igreja? É glória a Deus, é quebrantamento, é línguas estranhas, é rosto no chão, rosto no pó, adorando e bendizendo ao nome do Senhor, é sacerdote com a vida no altar, é o resultado do fogo de Deus aceso na igreja. Glória a Deus. E a Bíblia vai falar ainda em 1 Coríntios, capítulo de número 3. 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 16. Vai falar sobre o fogo da presença de Deus também. Diz assim: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O Espírito Santo também é fogo. O Espírito Santo também, ele habita dentro de nós. É por isso que o nosso coração arde quando sentimos a presença de Deus, pela palavra, através da oração, através do louvor. A palavra de Deus também que eu aprendo, irmãos, nos diz que ela é como fogo, porque em Hebreus capítulo 12, a Bíblia diz que o nosso Deus é um fogo e fogo consumidor. Aleluia! E em Atos capítulo 2, versículo 3 diz que foram vistas por eles repousar sobre a cabeça deles línguas como que de fogo, porque Deus havia liberado o Espírito Santo. Então a palavra simboliza fogo. Aleluia! E o Espírito Santo também tem o símbolo do fogo. Aleluia! Porque tanto faz o Espírito Santo falando ou a palavra sendo produzida, ela arde dentro de nós. É fogo que vem dos céus. Aleluia! E o nosso Deus também é fogo. Hebreus 12, 29. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus também é martelo. Jeremias capítulo 23, versículo 29 também vai nos informar. Porque a palavra de Deus é fogo, é como fogo. Olha que coisa gloriosa. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha. Quando a palavra de Deus aqui está simbolizada como martelo, o martelo é um dos instrumentos que é usado nas construções e em outros lugares. Para quê? Para se quebrar pedras. Martelo também é usado para quebrar aquilo que é duro, sabe? Há pessoas que dizem: eu nunca vou aceitar esse seu Jesus como Salvador. Eu nunca vou ser um cristão. Quantos que diziam isso na antiguidade pela ignorância, mas hoje servem ao Senhor Jesus, sabe por quê? Aleluia! A palavra de Deus foi como um martelo no coração, bateu, quebrou o coração de pedra e Deus deu um coração de carne. É isso que a palavra de Deus faz. Não existe coração duro demais para não se submeter à vontade de Deus. Quando a palavra de Deus é liberada, não existe coração duro demais para aceitar a Cristo como Salvador. Aleluia! Glória a Deus! A palavra de Deus também é um escudo, irmãos. Olha o que a Bíblia vai nos afirmar. A palavra de Deus também é escudo. Em Provérbios, capítulo de número 30, versículo de número 5, vai dizer para nós desta maneira: toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que nele confiam.
A palavra de Deus é um escudo. Glorificado seja o nome do Senhor. Em Efésios, capítulo 6, versículo de número 16, a Bíblia também vai nos afirmar que a palavra de Deus é escudo. Efésios, capítulo 10, versículo 16, diz desta maneira: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta aqui e está dando este conselho para os cristãos em Éfeso, usar a espada do Espírito, usar também o escudo da fé, é porque o soldado romano naquela época usava um escudo que ele podia guerrear. Em uma mão segurava a espada e com outro braço ele segurava o escudo em seu antebraço. E de acordo com o que ele estava guerreando, ele ia circulando o braço para se proteger de todas as flechas que vinham em sua direção. E é bom lembrar que o escudo, antes de ser utilizado nas guerras, ele tinha uma bolsa d'água que era enchida logo na sua parte lateral da frente. Por quê? Quando Paulo fala das setas afogueadas, quando as setas afogueadas vinham em direção ao soldado para matá-lo, mas quando ele estendia o escudo, aquela seta que vinha cheia de fogo para penetrar na carne do soldado, ela era apagada automaticamente pelo escudo que tinha a bolsa d'água. Eu quero dizer que o escudo da fé é como também esse escudo que Paulo está falando. O diabo pode lançar dardos inflamados diretamente do inferno, mas se você tiver fé em Deus, vai funcionar como escudo. Sabe por quê? O escudo é para aqueles que confiam. E a Bíblia diz no livro de Salmos, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E eu quero, na autoridade do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, dizer para você: confie em Deus, continue confiando, porque Ele é segurança para aqueles que nele confiam. Glória seja dado o seu nome. Davi também declarou que Deus é o seu escudo. Olha o que está registrado em 2 Samuel, capítulo 22, versículo de número 31. Davi também declarou, glória a Deus, que o Senhor era o seu escudo. Vamos confirmar o que Davi declarou em 2 Samuel, capítulo 22, verso 31. O caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor refinada. Ele é o escudo de todos os que nele confiam. Eu não sei exatamente o que você está passando. Eu não sei exatamente o que você está vivendo. Mas eu tenho em minhas mãos aqui uma receita poderosa para você. Confia na palavra de Deus. Confie no poder de Deus. Porque esta palavra aqui é escudo. Os dardos inflamados sempre vão vir. Os dardos inflamados do maligno sempre vão vir. Mas se você tiver com uma mão a espada do Espírito e na outra, no outro antebraço, circulando o escudo, Satanás não pode tocar em você. Ele jamais poderá fazer algo com você, porque a sua fé vai lhe proteger. A sua fé vai lhe guiar na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Outro símbolo também da palavra de Deus, espada. Irmãos, Paulo vai nos dizer aqui em Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 17, diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Em primeiro lugar, a palavra de Deus é como uma espada também. Eu quero dizer que a espada impunha respeito e a espada impunha medo no seu opositor. A espada, quanto maior e mais afiada e mais amolada, impunha medo nos seus inimigos.
nos seus opositores. E o que o Espírito Santo está falando comigo e com você através desta ministração? Quanto mais você lê, quanto mais você entende a palavra, quanto mais você ora e jejua, mais você derrota Satanás. Sabe por quê? Espada cega não faz efeito nenhum, mas espada amolada corta para matar. E eu quero dizer que Deus está te dando autoridade neste momento para você vencer o diabo. Isso mesmo. Em Lucas, capítulo de número 10, o Senhor disse para os seus discípulos: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do diabo, e nada lhes fará dano algum. Meu querido, pegue a sua espada. Sabe por quê? A espada é um instrumento de ataque. A espada era instrumento também de ataque e defesa ao mesmo tempo. Se você tem a palavra, você pode contra-atacar Satanás. E se você tem a palavra, você está protegido pelo Senhor. O diabo tentou Jesus pela palavra no deserto, mas também pela palavra Jesus venceu Satanás no deserto, porque Jesus estava cheio do Espírito Santo. Se encha do Espírito Santo. Se encha da palavra de Deus. A palavra de Deus também é lâmpada. Olha o que diz o Salmo de número 105, versículo 115. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Glória a Deus. Sabemos que em uma enorme cidade, quando se falta energia, principalmente à noite, fica difícil, porque sem iluminação as pessoas correm risco de ser assaltadas, correm o risco de serem golpeadas, violentadas, mas aonde existe iluminação, o risco é menor e você tem mais segurança. E é bom também lembrar que a luz, ela é utilizada nos 4 cantos da terra. Onde tiver um casebre, lá no final de qualquer fazenda, vai ter pelo menos uma lamparina para acender de noite. Sabe por quê? Ninguém fica sem luz, ninguém fica sem energia, ninguém fica sem a claridade. Por quê? Se você não tiver luz, você não sabe onde está caminhando à noite. Você pode tropeçar. Se você não tiver luz, você pode se machucar, se esbarrar em algo que é letal à sua saúde, se esbarrar em algo que é letal à sua pele, você sofrer cortes, escoriações. Se você não tiver luz, se o seu carro não tiver farol, você não pode dirigir à noite. Por quê? Você pode cair dentro de um buraco, você pode cair dentro de um precipício. Se você não tiver luz, você não consegue andar nem direito dentro da sua própria casa. Por quê? A falta de luz causa enormes prejuízos. E quando Deus está falando na sua palavra, que a palavra de Deus também é lâmpada, é porque Ele quer te livrar de cair no precipício. Ele quer te livrar de cair no buraco negro chamado abismo, inferno. Isso mesmo. Quantos estão caminhando a passos largos para o inferno porque não querem conhecer a palavra de Deus? Ou se conhecem, não querem obedecer a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus é luz, ela é lâmpada. Quanto que faz falta uma boa lanterna à noite quando falta eletricidade? Quantos que não compram aquelas lanternas que carrega com a sua bateria na energia, para quando faltar energia, você não ficar sem lâmpada, sem luz em casa? Não é verdade? Quantos que não usam uma vela guardada, não guardam uma vela em casa, para que no dia que faltar energia, você não ficar sem iluminação dentro de casa? Por quê? A escuridão faz mal. Tem gente que tem fobia, tem medo do escuro. Tem pessoas que têm sensações ruins. Mas eu quero dizer que a palavra de Deus te livra de tropeçar, nos livra de machucarmos, nos livra de cairmos no abismo. Então,
Tome posse da palavra, receba a luz da palavra. E Jesus vai dizer também, aleluia, em João, capítulo de número 8, que ele vai dizendo: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me seguir não andará em trevas. Você quer que as trevas da sua vida acabem? Siga a Jesus. Siga Jesus. A lâmpada era necessário também no interior do tabernáculo. Confira comigo, Êxodo capítulo de número 27, versículo de número 20. Diz assim: tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que tragam azeite puro de oliveira, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Era uma ordenança. O altar das lâmpadas também deveria estar aceso. Era exigência que o interior do tabernáculo tivesse luz 24 horas sem cessar. Sabe por quê? O nosso Deus não é Deus de trevas. O nosso Deus é Deus de luz. O nosso Deus é Deus de glória. Se você parar para observar Gênesis capítulo 1, do versículo 1 ao 3, a Bíblia diz desta maneira: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Olha que coisa interessante. Deus, para começar a fazer o mundo, ele chamou a existência da luz, e a luz veio. Aqui não é o sol, porque o sol só foi feito no terceiro dia. Então, pastor Márcio, que luz é essa? É a própria glória de Deus. A glória de Deus veio para ele começar a trabalhar. Eu quero dizer que depois que chega o versículo de número 15 e também o versículo, 14 em diante, até o versículo 18, você vai perceber que Deus fez o sol e a lua. O luminar maior é o sol para governar o dia, e o luminar menor, a lua e as estrelas para presidirem a noite. Então, o que eu aprendo aqui nesse texto sagrado? Que a palavra de Deus é luz, porque Deus não trabalha no escuro. O que quer dizer isso, pastor Márcio? Deus não trabalha com engano. Escuridão representa engano. Escuridão é trevas. A Bíblia diz que Satanás é o príncipe das trevas e Deus é luz. Luz e trevas não combinam. O Senhor disse: haja luz, e houve luz. Então, você pode crer que a palavra de Deus é luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus também é espelho. Confira em Tiago. Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 22 e o versículo de número 23. Vai falar para nós desta maneira. Tiago, capítulo 1, versículo 23 ao 24, tá? Tiago, capítulo 1, versículo 23 até o 24. Diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e foi-se e logo e se esqueceu de que como era. Sabe o que Tiago está querendo dizer aqui neste momento? Que a palavra de Deus é um espelho. Qual é a função do espelho? Quando você se arruma e vai passear ou vai trabalhar,
ou vai para a igreja, quando você vai a algum lugar, você quer saber como você está realmente. O espelho nunca vai mentir para você. O espelho sempre vai dizer quem é você, do jeito que você é e do jeito que você está. Se você se olhar no espelho, ele vai mostrar quem você é de verdade. Se tiver maquiado, vai mostrar maquiagem. Se tiver sem maquiagem, vai te mostrar sem maquiagem. Se tiver nu, vai te mostrar nu. Se tiver de roupa, vai te mostrar de roupa. O espelho nunca enganou a ninguém. O espelho mostra onde você está sujo e onde você está limpo. O espelho mostra o que está certo e o que está errado. O que eu aprendo aqui com isto? É que a palavra de Deus é o nosso espelho para nós sabermos onde estamos errando e onde estamos acertando. E a cada dia precisamos nos guiarmos pela palavra de Deus. Muita gente vai perder a salvação, não é porque Deus é ruim. Deus é bom. A Bíblia diz que a sua benignidade dura para sempre. Mas por que muita gente vai perder a salvação? Porque não observa a palavra de Deus. Não quer obedecer a palavra de Deus. Conhecem, muitos até conhecem a palavra de Deus, mas não querem obedecer. Então, por causa da desobediência, por causa de não se olharem no espelho que é a palavra, estão olhando para homens, estão olhando para defeitos humanos, não estão olhando para Deus. O Senhor diz: olhai para o autor e consumador da nossa fé. A Bíblia diz: nós devemos olhar para o nosso autor e consumador da nossa fé, onde a nossa fé inicia e retorna para ele, que é Jesus Cristo. Aleluia! A palavra de Deus é um espelho. E agora, em sétimo lugar, a palavra de Deus também é alimento. Olha o que a Bíblia diz em Jeremias, capítulo de número 15, versículo de número 16. Glória a Deus. Jeremias, capítulo 15, versículo 16, diz assim: achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Jeremias declara que comeu a palavra de Deus. A palavra do Senhor é comida. Então, veja também que a palavra do Senhor como alimento está registrada em Jeremias capítulo 23, versículo de número 28. Vai nos falar desta maneira: o profeta que teve um sonho, que conte o sonho, e aquele a quem está a minha palavra, que fale a minha palavra com verdade. Quem tem a palha com o trigo? O que tem a palha com o trigo? Diz o Senhor. Então, a palavra de Deus é trigo puro. A palavra de Deus é trigo sem mistura. O que é que tem a palha com o trigo? Tem nada a ver. Então, quando Deus usa Jeremias para perguntar o que é que tem a palha com o trigo, sabe o que Deus está falando aqui? Que trigo é trigo e joio é joio. Joio só tem casca, só aparência, mas trigo tem fruto, trigo tem conteúdo, trigo alimenta alguém, trigo fabrica pão. É isso mesmo, aleluia. Então, eu quero dizer que a palavra de Deus não tem nada a ver com fábulas vazias, de filosofias. A palavra de Deus não tem nada a ver com palavras vãs, persuasivas. A palavra de Deus é o alimento que preenche a alma. A palavra de Deus, ela preenche o ser humano, porque ela não é como o joio, que só tem casca, que só tem vazio por dentro. A palavra de Deus, aleluia, ela é o trigo que preenche, aleluia, a nossa fome, mata a nossa fome. Olha o que diz Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz
mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Aleluia! O que o advogado não consegue resolver, a palavra de Deus resolve. O que o juiz não consegue julgar, a palavra de Deus julga. O que o psicólogo não consegue fazer, não consegue aconselhar no seu consultório, a palavra de Deus aconselha. O que os médicos não conseguem curar, Jesus cura pela sua palavra. Aleluia! Glória a Deus! E também eu quero dizer, para a glória do nome do Senhor, que a palavra de Deus é pão. João, Evangelho de João, para finalizar, capítulo de número 6, versículo 35 e o versículo 48, a Bíblia vai nos dizer desta maneira. João, capítulo 6, versículo 35, diz assim a palavra de Deus: E disse-lhe Jesus: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Jesus é o pão da vida. Quem vem a ele nunca terá fome, porque o homem tem um vazio existencial dentro da sua vida e só preenche por Jesus Cristo. Que vazio é esse? Por que muitos vão procurar alegria na prostituição e acaba depressivo? Porque o vazio da tua alma só Jesus preenche. Por que muitos vão tentar curar as suas mágoas em um copo de cerveja ou de cachaça e piora mais a situação? Porque esse vazio da tua alma só Jesus preenche e mais ninguém. Porque muita gente procura alegria no sexo, nas drogas, e a coisa piora mais ainda, ele fica depressivo, porque este vazio dentro da sua alma só Jesus preenche. Só Jesus preenche. Jesus é o pão que mata a sua fome. Jesus é o pão vivo que desceu do céu, que mata a nossa fome. Vamos conferir em João capítulo 6, versículo de número 48. Eu sou o pão da vida. Jesus falou que ele é o pão da vida. Eu quero finalizar esta palavra com muita alegria no meu coração, lhe dizendo que esses símbolos da palavra de Deus nos traz grande fonte de alimento. Porque, aleluia, a palavra de Deus é fogo. A palavra de Deus é como martelo. A palavra de Deus é como escudo. A palavra de Deus é como espada. A palavra de Deus é como lâmpada. A palavra de Deus é como espelho. A palavra de Deus é como alimento. A palavra de Deus é como pão. E a palavra de Deus é como água. A água limpa. A água tira toda a sujeira. E eu quero dizer que existe uma sujeira na alma do homem que só o sangue de Jesus pode tirar e purificar. É os pecados. Jesus pode perdoar os seus pecados. Se renda a Cristo. Aceite-o como único e suficiente Salvador. E a tua vida terá alegria, paz e o seu nome será escrito no livro da vida. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, querendo Deus. Um grande abraço. Deus te abençoe. Amém.